Hoje nós retornamos aos personagens que fazem parte da crônica de Porto Alegre by Night, e assim como eu falei do clã Ventrue, hoje eu falarei sobre nada mais, nada menos do que os nossos amados Malkavianos. Diferente do esperado, não são os toreadores que comandam a cena festiva da cidade. Não são eles que estão nas festas, bares ou nas organizações dos maiores eventos neste amplo domínio da Camarilla. Estes lugares já foram reivindicados pelos Malkavianos, pois não há lugar melhor para estimular a sua besta psicótica do que no lugar onde todo ser humano perde a cabeça com o intuito de se divertir. São eles que proporcionam o entretenimento na cidade, não só pelo prazer de festejar e se alimentar, mas também pelo prazer de se distrair. Não se engane ao achar que eles são apenas isto na cidade, pois se não fosse pelos Malkavianos e suas festas secretas durante a pandemia, muitos Kindreds teriam sucumbido ao frenesi de fome. Seu maior investimento na cidade é o Salão Rubro, um local idealizado pelo Malkaviano que em breve nós falaremos. Um local onde a corte Kindred pode se alimentar sem se preocupar. Um lugar onde tudo acontece, mas ninguém fica sabendo. Um lugar que merece um vídeo próprio para si. Lembrem-se que Porto Alegre by Night é uma obra de ficção dentro do mundo das trevas. Os locais podem realmente existir na vida real, mas não passam de uma representação e não devem ser levados como verdade. E com isso, alguns nomes dos Malkavianos mais influentes da cidade de Porto Alegre by Night. Bruno Dávila. Bruno Dávila foi um primogênito entre os anos de 2010 e 2019. Bruno foi um tirano, um homem que viu no acidente de 2019 a chance de crescer como Kindred e comandar a seita que crescia na cidade, uma seita aliada à Segunda Inquisição que se chamava Sigma. Com o plano longo e elaborado, Bruno diablerizou a antiga primogênita para conseguir as suas disciplinas de dementação, que é um poder antigo e enfraquecido nos tempos atuais. Ele guiou sua vida para que, junto de Gabriel Mesaslo, o antigo Primogen Bruhá, eles pudessem comandar com mãos de sangue a cidade que agora tentava sobreviver. Ele aliou-se aos La Sombra e aos Hecatas, enganou a Camarilla ao dizer que lutaria na Gerena, sendo acometido pelo chamado, mas permaneceu na cidade enquanto caçava o último salubre para crescer ainda mais as suas disciplinas. Bruno era viciado em diablerie, e sua humanidade decaía em um ritmo acelerado, corrompendo a mente daqueles que em sua volta tentavam apenas seguir o seu caminho. Felizmente, Bruno foi descoberto e aniquilado pela sua própria cria, que deixou apenas o pó de seu corpo para trás. Hoje ele é tratado como vergonha para a linhagem malkaviana, não tendo seu nome dito em voz alta e seus registros sendo mantidos como o traidor que sempre foi, para que sempre seja reconhecido como tal. Gervásio Roth. Gervásio nunca quis ser primogênito. Um cargo que por anos viu com desprezo, principalmente por Mara ter estado em seu comando por muito tempo. Mas acabou assumindo este cargo em 2022. Mara foi a primogênita diablerizada por Bruno, uma malkaviana que governava com mãos de aço, treinando crianças sangue fraco para usá-las como mão de obra dispensável. Quando ela encontrou seu fim nas mãos da Segunda Inquisição, Gervásio viu um futuro promissor para transformar a Camarilla em um ambiente onde novas pessoas pudessem florescer. Ele entrou para a eleição e logo foi eleito para o seu clã para ser primogênito, sendo inclusive convidado pelo próprio príncipe Décio Monteiro. Ele assumiu publicamente seu relacionamento com Aristófanes e Gertrudes e instituiu a adoção dos clãs independentes que quisessem fazer parte da Camarilla e não possuíssem representantes legais, sejam eles os Gangrel, Bruhá, Salubre, Ravnus, etc. Hoje Gervásio é bem visto na Torre de Marfim, administrando o clã como ninguém e promovendo reflexões quando não acometido pela sua loucura, já que ao se alimentar, costuma absorver parte da mente da sua presa, contaminando seu discurso com os pensamentos de sua vítima e muitas vezes desejando comer o que o outro gostaria de comer no momento em que foi sugado. Aristófanes. Aristófanes é dono do cemitério da Santa Casa, e apesar de pensar em se aposentar da Camarilla, a Camarilla não o deixa se aposentar devido à sua incrível atuação como conselheiro do agora nomeado Primogen Gervásio.
Encabeçando as investidas das coterris independentes, Aristófanes é uma das opções quando o grupo escolhe por uma sombra, aquele que fará a sua mentoria, ou seja, ensinará o viver da camarila. Por ser do clã malcaviano, Aristófanes possui uma questão única. Ele escuta a voz da sua esposa Gertrudes, que infelizmente já está morta. Sua voz e presença é tão intensa para Gervásio que é como se ela ainda estivesse viva. Isto não seria um problema se não fosse seu relacionamento com o primogen Gervásio Roth, que ao beber do sangue de Aristófanes, acaba por sentir o clamor da sua esposa e ouvi-la como se estivesse ali presente, fazendo destes três um trisal único e muitas vezes bem desentendido, já que nem sempre Gertrudes fala a mesma coisa para eles. Aristófanes é um gentleman, que gosta de cavar covas, falar com os espíritos antes da sua partida e sentir o doce cheiro da terra molhada. É um apreciador da vida humana, aproveitando seu tempo livre nos botecos da cidade, jogando damas enquanto fofoca sobre a vida que não lhe pertence. Foi também pioneiro com as suas ideias para fazer o projeto de coterris independentes crescer na Camarilla, trazendo antigos anarquistas para a Torre de Marfim. Por isso, poucos são os Ventrus que gostam da sua companhia ou o interpretam como uma música, chamando-o de esquerdista e desmerecendo as suas conquistas. Alectus. Alectus, onde está minha chave? Alectus, como está a temperatura? Alectus, vai chover hoje? Como conversar com alguém que te responde apenas quando você pergunta alguma coisa? Alectus é assim, um sujeito calmo, sorridente, que aborda as mecânicas do mundo como uma inteligência artificial que procura por respostas em um servidor compartilhado de uma companhia qualquer. Alectus, Alexa, não vejo diferença. Talvez a Alexa lhe dê informações precisas baseadas em dados roubados da população, mas Alectus lhe dá o futuro de um sangue amaldiçoado, o futuro de uma premonição, não poupando suas disciplinas, a menos que a resposta à sua pergunta seja óbvia demais. Alectus, vai chover? Olha pra cima. Alectus, vou me atrasar pra festa? A festa foi ontem. De outra forma, este malcaviano não lhe responderá. De outra forma, sua luz não acenderá e sua mente funcionará como um robô sem conectividade com a internet. Não abuse, mas deleite-se de sua companhia. Por mais que eu tente entender, Alectus ainda é um mistério para mim. Ninguém sabe por que ele acredita ser uma Alexa. Alguém o abraçou enquanto ele pedia algo a ela? Ela o abraçou? Seria Alectus o engenheiro por trás da Alexa? Enfim, dúvidas que nunca serão respondidas. Os Obrumbados. Obumbra significa cobrir com sombra. E talvez você se pergunte, mas isso não são os Nosferatu que fazem? Isso não são os La Sombra que fazem? O lar dos malcavianos na cidade de Porto Alegre é o Hospital Psiquiátrico São Pedro. E para ser um obumbrado, basta treinar por anos a arte de ofuscação, ser malcavian e trabalhar arduamente até o fim da sua não-vida para manter partes do hospital escondidas dos olhos humanos que lá habitam. A Camarilla há muito já tentou banir o uso de membros do clã como motor do poder da ofuscação, mas seu uso se torna intenso quando a própria loucura molda a realidade em uma imaginação inconstante, onde ao se ver, logo desaparece. Uma caixa que estava à vista, uma pessoa que caminhava a seu lado, uma comida sobre a mesa, uma sala recém-visitada ou todo um complexo fechado para que uma alimentação possa acontecer. A função dos obumbrados é justamente o seu nome, sombrear ou ofuscar aquilo que não deve permanecer à vista. Alguns dizem que eles estão presos em um quarto num porão, mas não é verdade. A menos, não é a verdade que eu conheço. A verdade por trás desse grupo é que são 3 aqueles que possuem este cargo, inomináveis, impossível de chamar sem correr o risco de tocá-los. Lembrem-se que nem mesmo o primogênito gostaria de tocá-los. Para que sua função seja bem executada, basta que os deixe caminhar pelo complexo,
deixando-o se comunicar pela rede Malkavian e decidir o que deve ou não deve ser escondido. Afinal, os Malkavianos os encontrarão de qualquer forma, não sendo raro o desaparecimento de Kindreds que se tornaram invisíveis por alguns dias dentro do próprio hospital. Ande junto de seus amigos e tente não se perder, mas caso isso aconteça, lembre-se de possuir um aliado com auspícios ou prepare-se para ficar desaparecido por alguns dias. Os Obrumbados são obras do meu próprio lado malkaviano, não sendo um cargo ou função oficial no mundo das trevas, porém me serviram para justificar como os humanos ainda transitam com tanta facilidade em um local cujos malkavianos tornam tão insano. Os Obrumbados podem ser seus conhecidos, mas nunca seus aliados. Josi Vicente Almeida. Josi é uma criança recém-abraçada e amiga do Nosferatu Sven Santiago, do toreador Adriano Benício Dutra e da Ventru Helena Rodrigo Bittencourt. Josi é a secretária do primogênito malkaviano. Há pouco tempo descoberta por Gervásio, Josi foi amaldiçoada com uma dementação dos Obumbrados, tendo sua psique permanentemente alterada por aqueles que tentavam proteger os malkavianos das garras ferais dos humanos que procuravam diversão em meio a uma visita não autorizada no hospital psiquiátrico. Josi foi enlaçada por Gervásio logo após ser abraçada, não contra a vontade, mas por ser sensível ao laço. Tornou-se secretária de sua obsessão e sempre carrega uma agenda sabendo exatamente para onde o primogênito deve ir. Josi se tornou sinestésica após a transformação e muitas vezes fala sem se dar conta, sentindo o gosto e o cheiro das cores, além, é claro, de poder ver as auras das pessoas. Porém, apenas quando ela fecha os olhos bem apertado e deixa pouca luz passar, afinal, seus outros sentidos muitas vezes a atrapalham. Em minhas crônicas eu geralmente uso os malkavianos como antagonistas, pois a sua imprevisibilidade me abre portas para a imaginação. Como vocês viram, eles são poderosos, e é por isso que eu vou deixar aqui na descrição a ficha da Josi Vicente Arruda, uma malkaviana menor e mais jovem, mas que pode ser muito interessante de ser colocada em sua crônica. Usem os malkavianos a seu favor, e lembrem-se, não quebrem a máscara.